E aí, amado? Pergunta aí para quem está do seu lado: esperar ou agir? Esperar ou agir? Porque a palavra do Senhor diz no Salmos 27:14: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, por esta noite bendita. Amém. Por estarmos aqui, Jesus, para ouvirmos mais uma vez a Tua voz, os Teus ensinos, a Tua palavra, Jesus, a direção de Deus para as nossas vidas. Obrigada, Deus. Obrigada porque vamos crescer mais um pouco, Senhor. Temos esta oportunidade de crescermos mais um pouco, de nos tornarmos mais sábios, mais maduros, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te pedimos ainda, Senhor, para que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa boa terra, a nossa mente, nossa alma, nosso espírito, para receber essa palavra, Jesus. Nós cremos que vai falar profundamente aos nossos corações, Jesus, e nós vamos avançar. Nós vamos entender se é para esperarmos ou se é para agirmos e qual é o momento disso. O momento que o Senhor vai falar nos nossos corações. Assim nós te agradecemos. No nome de Jesus, diga amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Igreja bendita do Senhor, salvos para sempre, mais que vencedores, eleitos. Então, esperar ou agir é o nosso tema de hoje. E eu creio que nós, como filhos de Deus, como cristãos, nós queremos sempre o quê? Ouvir a voz de Deus. E nós queremos sempre tomar decisões baseadas naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Amém? Porque, amado, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é o quê? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, este é um dos questionamentos que mais nós fazemos diante de uma situação, diante de uma tomada de decisão. O que fazer? Esperar ou agir? O que fazer? Eu compro uma casa ou eu espero mais um pouco? O que fazer? Compro o meu carro ou espero mais um pouco? O que fazer? Entro nesse empreendimento ou espero mais um pouco? Dou esse passo ou, dou um passo para trás para... O que fazer? Então nós queremos sempre tomar uma decisão. Nós queremos sempre esperar a resposta de Deus, né? Então, amado, eu espero que o Espírito de Deus testifique com o seu Espírito aquilo que Deus tem para você nesta noite, amém? A respeito daquilo que você tem orado. Tenho certeza que você tem orado a respeito de alguma coisa. Tenho certeza que você está aí questionando Deus. Se depende, Senhor, eu tomo essa atitude agora ou eu espero. Com certeza você tem alguma situação que Deus vai te dar a resposta. E para termos a resposta, amados, nós precisamos sempre, diga sempre, diga primeiro, diga antes de tudo, orar. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos antes, primeiro, orar. E parece algo tão simples, não parece, amado? Vou orar. Parece simples e nem precisaria ser falado isso. Mas nós precisamos insistir nessa questão, amados. Porque é muito lógico. Eu aprendi que eu tenho que orar antes de tomar uma decisão. Mas tem muitas pessoas, amados, que já tomam a decisão logo, tropeça ali, cai, quebra o nariz lá na frente. Por quê? Porque não orou. Por quê? Porque parece simples, mas não é. Às vezes a nossa carne nos impulsiona mais rápido do que o nosso espírito. Faz. E a gente acaba fazendo. Por que, amados? Porque nós somos seres humanos. Somos seres espirituais primeiro, né? Mas somos revestidos de carne. Nós
Nós temos uma mente, nós temos sentimentos, nós temos capacidade, habilidades, e normalmente, em algumas situações, nós tendemos, nós nos inclinamos a agir antes de orar. Nós vemos muitas vezes pessoas que são precipitadas, que são apressadas, mas Deus está nos ensinando hoje: orar antes de qualquer coisa. Amém. Antes de qualquer decisão. Amém? Amém. E eu creio que, especialmente com a revelação da graça de Deus, todas as coisas já estão disponíveis, já estão preparadas. Amados, nós não precisamos pagar preço, nós não precisamos fazer barganha para receber alguma coisa de Deus, alguma coisa em troca, mas nós precisamos crer, diga crer. Nós precisamos confessar, diga confessar. Nós precisamos tomar posse. E este é um dos principais desafios, brechas que às vezes nós abrimos, que é você agir antes de ter a resposta de Deus, antes de ter uma direção de Deus, antes de ter a convicção daquilo que o Senhor quer para essa situação. Então, esperar ou agir? Nós precisamos primeiro orar para entender o que o Senhor tem para nós. Nós precisamos sempre, amar tudo. Nós temos que entregarmos nas mãos do Senhor. Tudo que nós formos fazer, o que a gente faz? A gente entrega nas mãos de Deus. Amém. Tiago 4,3 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Versículo 14, Tiago. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aí o versículo 15 diz: em vez disso, devias dizer. Amado, é exatamente aquilo que nós estamos falando agora, até agora. Quando você vai fazer um planejamento, quando você vai tomar uma decisão, ao invés de você já sair fazendo, já sair atropelando as coisas, já sair falando para todo mundo o seu projeto, amado, antes, diz o quê? Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então hoje, amados, antes de nós orarmos, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu sei que existem situações que você está esperando a resposta de Deus. Pense aí. Não haja antes de ter a direção de Deus. Não se apresse, amado. Não corra. Não deixe a sua carne te envergonhar. Pergunte sempre ao Senhor o que Ele tem para essa situação. Ore e aguarde a resposta, porque Deus sempre tem respostas para as nossas orações. Nós só precisamos o quê? Parar para ouvir. Nós acabamos de cantar isso. Eu só preciso te ouvir para caminhar. Eu só preciso te ouvir para avançar. Eu só preciso te ouvir, amado, para tomar uma decisão. Nós temos que ouvir Deus falar antes de tomar decisão. Então, esperar ou agir? Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, o que o Senhor está dizendo? Ore por esta situação, peça, busque, bata. Versículo 8: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora,
se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, amado, parece ser uma coisa simples, mas nós precisamos entender que é necessário esperar no Senhor. Diga no Senhor. Não é na força do seu braço, amado, não é na sua opinião, não é no que você acha. E não sair agindo, fazendo o que dá na cabeça, ou o que a nossa carninha nos impulsiona a fazer, porque a nossa carne, amado, e mais, vou abrir um parênteses aqui, amado. Pare de ficar falando para todo mundo o que você planejou. Não fale, amado. Pare de falar. Pare, amado, de contar para quem não interessa as coisas que você conquistou. Se abra com pessoas íntimas suas, que têm o mesmo, que conhecem a palavra de Deus, né? Estão no mesmo espírito. Pare de contar. Não compartilhe, amado, suas coisas, suas conquistas, suas vitórias. Ah, bispa, mas eu tenho que contar, eu tenho que contar lá na minha família, eu tenho que contar lá no meu trabalho, as pessoas precisam ver o que Deus fez, amado. Seja sábio. Seja sábio para contar para quem Deus lhe mostrar. Amém. Não é para qualquer um. Compartilhe sim, amado, com as pessoas que você ama o teu sucesso, mas com as pessoas que querem o teu sucesso. Compartilhe aquilo que você conquistou com as pessoas que querem o teu bem. Não é com qualquer um. Então, não faça nada antes de orar. Não tome nenhuma decisão antes de entender do Senhor se é algo que você precisa esperar ou se é algo que você precisa agir. E o Senhor vai te dar a resposta, amado, nesta noite. Amém. A respeito disso, porque Deus sempre vai nos responder. Então, se você tem algo nesta noite, amado, coloque diante de Deus, porque Ele vai te dar a resposta. Às vezes nós vemos pessoas que estão orando e elas dizem: mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo entender a resposta dele. Amado, se isso ainda não está claro para você, se você ainda não entendeu, continue orando. Não desista. Não tome decisão se você não entendeu a resposta. Ai, bispo, é que a resposta parece que é isso. Amado, se parece, não é de Deus a resposta. Porque a resposta de Deus é sim, sim, não, não. A questão é que muitas vezes a gente ora por uma situação e aí a gente acha que já entregou para o Senhor. Ah, eu já orei, bispo, eu já entreguei para Deus, agora eu vou ficar, esperando. Amado, o esperar não é de braços cruzados, é orando. O momento da espera é orando. Eu estou esperando aqui, não aconteceu ainda, mas eu continuo orando. Se você tem uma situação que você ainda não está entendendo a voz de Deus, que não está claro para você ainda, amado, se você deve esperar ou agir, o que você vai fazer? Diga: vou continuar orando. Continuar orando, amado. E por que a gente tem que permanecer orando? Porque eu preciso entender o que Deus tem nesse processo de espera. É um processo, amado. Mas muitas vezes a pessoa confunde esperar com paralisar. Estátua. É, você viu. Estou esperando. Não, amado. Não é para paralisar. Continuar orando. Continue orando para que o Senhor te dê o quê? O próximo passo. Então não pare de orar, não desista. Porque no meio desse processo, né, da conquista, existem vários sinais. Existem respostas de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar 24 horas por dia?
Orar sem cessar, orar em todo o tempo, amado, é você orar até o milagre acontecer, até a situação se resolver, até o propósito se cumprir. É isso, amado. Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração o quê? Perseverantes. Então, às vezes você está orando por uma situação, existem levantes, existem tribulações, ou seja, alegre-se, amado, se entusiasme, tenha prazer na esperança. Amém. Eu estou esperando aqui, mas eu estou esperando com alegria, com convicção, com certeza. Seja paciente, amado, porque a tribulação vai passar. A situação difícil vai passar. Então persevere orando. Olha para quem está do seu lado e diz assim: olha, persevere orando. Se mantenha firme na oração, amado, porque há um propósito de Deus também na tribulação. Sabia disso? Há um propósito. Nós crescemos muito em meio às tribulações. Nós amadurecemos muito em meio aos desafios, amado. Há um propósito de Deus também na angústia. É neste tempo que o Senhor fala coisas ao nosso coração. Ele trata conosco. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração. Como? Vigiando com ações de graças. Então, se você está orando por uma situação e você ainda não conseguiu entender a resposta, continue perseverando como? Diga, com ações de graças. Diga, amado, com ações de graças. Em nome de Jesus. Não seja como o povo que murmurou, porque a murmuração gera um descontentamento no coração, gera uma amargura. E uma vez que você murmura, você está duvidando daquilo que Deus está fazendo no tempo da espera. Então, é para esperar orando, não murmurando. Quando nós murmuramos, mas está demorando, hein? Nossa, já orei 100 dias seguidos, hein? Deus, pelo amor de Deus, hein? Está difícil. Não, amado. É para orar, esperando, com alegria, perseverando. Persevere em oração, mas com ações de graça. Eu estou esperando, mas eu já dou glórias a Deus, porque eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que a vitória é minha. Eu tenho certeza que a porta está aberta. Eu tenho certeza, amado, que já estou tudo preparado. O Senhor já ouviu a sua oração. Ele vai atender. Amém. Então você vai dando motivos de graças a Deus, porque é um passo que você vai dando na direção daquilo que o Senhor quer manifestar. Agora, quando você está dando vários passos, ação de graça, ação de graça, ação de graça, agradecendo, louvando, com alegria, aí você murmurou e voltou. Quando você murmurou uma vez, já voltou todos os passos, tem que começar tudo de novo. Então não murmure, não. Esperar o agir. Espere agindo e haja esperando sempre no Senhor. Não é esperando no seu chefe, não é esperando no seu trabalho, que é muito bom, meu trabalho é bom, eu sou um ótimo, sou profissional. Não, espere no Senhor. Porque muitas vezes a espera, ela é difícil. E é no tempo da espera, amado, que a tendência da pessoa é o quê? Desistir. Já esperei demais. Mas o Senhor está dizendo o quê? Espere agindo. Espere orando. O que é esperar agindo, bispo? É você entender que esta causa, amado, é uma causa do Senhor. E o agir é você esperar orando com a convicção de que o Senhor vai trazer os sinais que você precisa a respeito dessa situação aí que você está orando. E haja sempre debaixo da direção do Senhor. Amém. Não busque conselhos de quem não conhece a palavra. Não busque. Não haja sem antes ter essa resposta de Deus.
Às vezes, muitas vezes nós falamos aqui para as pessoas: olha, amado, venha conversar com a gente. Fale conosco, olha, nós temos. Não é que nós sabemos tudo, nós somos o dono da verdade, não é nada disso, amado. Mas olha, o bispo ele é um empresário, né? Eu acompanho o bispo em várias coisas, então nós temos uma vivência em algumas coisas, não é que nós temos, nós sabemos, não, amado. Mas quando nós conversamos e trocamos informações, Deus às vezes dá um insight, né? Dá uma ideia maravilhosa, quantas vezes eu já conversei com algumas pessoas e a pessoa fala: nossa, bispa, você me deu uma ideia agora, olha, não tinha pensado nisso, mas não é que eu dei a ideia, é que a gente estava ali conversando e Deus deu um insight, né? A pessoa falou uma coisa, eu tive uma ideia, já vivi lá atrás alguma coisa e Deus acrescentou. Amém. Não é que eu sei mais, não é isso, amado, mas quando nós estamos juntos, nós conseguimos, às vezes nós estamos orando ali e Deus mostra, né? Onde 2 ou 3 estão reunidos, diz a Bíblia. Amém. Então, amado, não faça nada antes de orar. E como é que eu sei que decisão tomar nesse momento? Né? Nessa situação aí que eu estou vivendo. Marcos 16, 17 diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Deus sempre mostra. Então nós precisamos acreditar no poder da oração. Nós precisamos acreditar que quando nós oramos, algo acontece. Quando nós oramos, amado, Deus está movendo algo. Amém, Senhor. Para que nós possamos agir conforme Deus quer. A questão é, algumas pessoas têm dificuldades de orar. Por que vou dizer todas as igrejas, os cultos de oração, tem 30% da igreja. Todas as igrejas. Porque as pessoas não querem orar. Sabe por que muitas pessoas não querem orar, amados? Porque a oração tem poder. A oração transforma. Quando nós oramos, amados, Deus pede uma transformação. Ele age e nós temos que mudar de posição, de direção, de atitude. E tem gente que não vem para o culto de oração porque não quer mudar. Então algumas pessoas não oram. Elas dizem: já entreguei nas mãos de Deus. Mas a situação não muda nunca. Por quê? Porque não está orando, amado. Ela não entregou, né, na mão de Deus. Se tivesse entregado, tinha mudado a situação. De vida, de trabalho. Amado, eu conheço pessoas há 20 anos. Há 20 anos elas estão na mesma. Há 20 anos elas recebem aquele mesmo salarinho. Há 20 anos elas continuam com a mesma situação, a mesma vidinha, apoucado, sempre, sabe, aquela coisa. Eu não entendo, amado. Conhecendo a graça de Deus, a pessoa conhece a graça de Deus. Então eu pergunto: por que é tão difícil para algumas pessoas esse tempo de oração? Por que é tão difícil para algumas pessoas se interessarem por virem a um culto de oração, amado? Porque se eu acredito que quando eu oro, algo acontece, se eu acredito no poder da oração, se eu acredito que quando eu oro, Deus se move em meu favor, por que algumas pessoas têm dificuldade de orar? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de orar, reflita sobre isso. Amado, você acredita no poder da oração? Amém. Você acredita que quando você ora, coisas extraordinárias acontecem? Porque se você acredita nisso, amado, você não pode ser uma pessoa que tem dificuldade de orar. Nós não podemos. Então não desista das orações que você ainda não entendeu a resposta de Deus. Eu sei que o apóstolo diz que há mais de 20 anos, há 30 anos ele ora por algumas situações. Nós oramos há muitos anos por algumas situações. E uma coisa é esperar até que você veja o agir de Deus.
coisa é você desistir da oração porque você não entendeu a voz de Deus. Opa, eu não entendi. Ah, não, deixa para lá. Eu não entendi o que Deus quer. Não, deixa para lá então. Não, amado. Talvez haja uma situação na sua vida que você precisa orar mais a partir de agora. Orar mais intrinsecamente, mais fervorosamente, mais rotineiramente, todos os dias, em todo momento, amado, até você ver a resposta. Por exemplo, amado, quantos aqui tem o Waze, o GPS, anda pelo Waze ou pelo GPS quando está no carro? Né? A gente não sabe lugar, eu coloco lá no GPS, né? A gente coloca no GPS muitas vezes porque a gente precisa seguir uma direção, né? Você precisa chegar em um determinado lugar, aí você coloca ali no Waze, no Google, no GPS, você põe o endereço para onde você vai. Amado, é como se o mapa fosse um plano de Deus para a nossa vida. Vamos visualizar aí. Estou lá no Waze, estou ali no GPS. Aquele mapa é como se fosse o plano de Deus para a nossa vida. Só que para você saber andar pelo mapa e saber como você vai chegar naquele destino final, você precisa ter um sinal do celular funcionando. Você precisa ter internet. Você precisa ter um 3G, 4G, 5G, não sei. Você precisa ter um sinal. Então eu queria que você trouxesse essa analogia, presta atenção. A oração, amado, a oração é esse sinal que te dá a direção para o destino que Deus tem preparado para você. Então pense, se você para de orar no meio do caminho, se você perde o sinal do celular no meio do caminho, você possivelmente vai se perder. Você não vai saber onde você está. Você não vai conseguir chegar no lugar que você tem que chegar. Possivelmente você vai começar a dar voltas. E fica ali, ó, no mesmo caminho. E não vai conseguir chegar no destino final e você vai perder tempo. Então traga isso para a sua vida, amado. Existem situações que talvez estejam se arrastando na sua vida, porque você orou, você entregou nas mãos do Senhor e não orou mais. Você desistiu. Ou tipo, você falou, não, eu orei, já entreguei, é com Deus agora, é a parte dele. Não, amado. Você tem que continuar orando, até que aconteça. Até que se manifeste. Então nessa noite eu quero insistir com você, amado, para você voltar a orar por algo que você entregou nas mãos de Deus e você desistiu. E você enterrou. Traga a memória aí, amado, se lembre. O que você deixou de orar que Deus colocou um dia no seu coração? Até agora não aconteceu, não é para ser. Não, amado. Não pare de orar sobre esta situação até que você veja a resposta completa do Senhor. O sim e o amém. Até que você veja a vitória completa. Ou, amado, ou que o Senhor mude totalmente a sua rota e faça você entender que é para outro lugar que Ele está querendo levar você dentro da direção desse mapa. Desse mapa de Deus, amado, não é o seu. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor nos deixou essa arma poderosa, amado, essa ferramenta que é a oração, para que nós possamos tomar posse daquilo que já está preparado para as nossas vidas. Então, amado, já existe algo que o Senhor preparou. Diga, já existe. Espiritualmente já tem algo que Ele liberou para as nossas vidas. Diga, é para mim. E muitas vezes a gente está desistindo no meio do processo. Olha, eu já disse aqui, amados, que muitas vezes nós estivemos acompanhando pessoas com chamados. Tanto aqui da nossa igreja, do nosso ministério, né? Nós conhecemos muitas pessoas, né, das outras igrejas, do nosso ministério.
acompanhando essas pessoas com chamado, pessoas com funções, pessoas ordenadas, pessoas com propósitos grandiosos de Deus. E essas pessoas desistiram no meio do caminho, no meio do processo. Por quê? Porque elas preferiram suas próprias vontades. Porque, amado, elas preferiram suas realizações pessoais, profissionais, ou elas preferiram acompanhar familiares. E o que Deus tinha para elas, amado, se perdeu no meio do caminho. Elas desistiram, elas abriram mão de viver o que Deus tinha para elas, de viver os propósitos de Deus, de viver os planos, de viver o chamado delas. Tem pessoas, amados, que estão perdidas, poderiam estar servindo ao Senhor grandemente, mas elas abriram mão, cada uma pelo seu motivo. E hoje elas estão em outro percurso. Elas estão em outra caminhada que não tem nada a ver com Deus. Estão inúteis. Eu digo, inúteis para Deus, para a obra de Deus. Poderiam estar contribuindo muito com a obra de Deus, mas elas estão perdidas por causa de familiares, às vezes, por causa de realizações profissionais, pessoais, por causa de, não, bispo, agora eu decidi que eu vou, Deus me falou, que eu vou me mudar lá para o Nordeste, porque lá é o meu lugar. Mas, amado, lá tem uma igreja Cristo Vive para você congregar. Não, bispo, não tem nada lá. E o que você vai fazer lá? Não, Deus me mandou. Amado, Deus não é humano. Será que não dá para entender? Deus não vai nos tirar de um aprisco seguro e nos mandar para o vento, para um lugar onde nós vamos ficar à mercê, desarraigados, desajustados, soltos do nosso corpo, bem ajustado, amado. Que Deus é esse? Não, bispo, Deus me mandou para cá, Ele me trouxe de lá da cidade, não sei das quantas, me trouxe para cá, porque lá não tinha igreja, agora aqui tem igreja, e daqui a pouco, bispo, mas acho que vou ter que voltar para lá mesmo. Não, amado, Deus te trouxe para cá, o que você vai fazer lá de novo? Onde não tem um corpo, onde não tem uma família espiritual. Então as pessoas se perderam na sua caminhada. O GPS delas perdeu o sinal. Elas confundiram a oração, o sinal de Deus, com a vontade delas. E elas estão aí, vivendo vidas inúteis, vivendo somente para elas, uma vidinha qualquer. Desculpa falar assim, amado, mas é. Uma vida sem propósito é uma vida qualquer. Então, muitas vezes, o meio da caminhada, amado, até o final é difícil. O tempo da espera é cansativo, amados. No tempo da espera, às vezes, você não consegue ter clareza daquilo que Deus está trabalhando no seu coração. Mas se você acreditar que espiritualmente, lá na frente, amado, já tem algo preparado para você, você acredita, amado? Então continue em oração. Para quê? Para que Deus lhe dê os próximos passos, amado. Então não desista da sua oração, do propósito que Deus colocou no seu coração, amado. Independente de pessoas, não desista. E como é que a gente faz isso, bispa? Orando. Você tem que ter o sinal de Deus constante na sua vida, que é a oração. Porque eu só vou conseguir o próximo passo, eu só vou conseguir a direção de Deus quando eu orar. Bispo, mas eu venho todo culto, mas está orando? Não adianta só estar aqui. Bispo, mas eu mando alguém orar por mim, amado. Jamais vai acontecer. Porque eu tenho que buscar o que eu quero de Deus. Não é meu marido que vai buscar para mim. Porque é quando eu oro que o Senhor responde.
que o Senhor muda a minha forma de enxergar as coisas. É quando eu oro que o Senhor faz com que eu não desista de uma situação. É quando eu oro, amado, que o Senhor me faz dar mais passos, acelerar os passos. É quando eu oro. É quando eu oro que coisas extraordinárias acontecem. E muitas vezes você já não precisa fazer nada, porque o Senhor faz com que aquela vitória chegue até a sua vida. Mas é quando eu oro. É quando eu oro. Diga, é quando eu oro. Porque a oração é a chave que abre portas. A oração move o coração de Deus. A oração faz o milagre acontecer. Mas é quando eu oro, amados. Então, esperar não é desistir. A espera não é sentar e esperar. É uma espera agindo, orando. Diga, orando. Diga assim para quem está do seu lado: não é murmurando, é orando. Então, enquanto eu espero, eu tenho que crer nesse tempo que o Senhor está me talhando, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está acertando coisas na minha vida. É no tempo da espera. Quando eu espero, Deus está agindo, Deus está trabalhando em silêncio. Então, mas se você não teve a resposta ainda, Deus está em silêncio porque Ele está trabalhando. Mas Ele vai te dar a resposta. Deus está movendo o sobrenatural em seu favor, em meu favor. Agora, dentro da resposta que você quer para esta noite, e essa é uma resposta que o Senhor vai te dar, amado, pense aí: eu tenho que esperar ou eu tenho que agir? Deus vai te dar essa resposta. E se você ainda não entendeu com clareza a resposta de Deus a respeito de uma situação que você está orando há muito tempo, amado, você precisa esperar para você entender, amado, os sinais de Deus. Então não saia agindo, atropelando coisas, né? Espera. Deus vai te dar a resposta. Agora, se você está orando, se você está esperando, e Deus já colocou no seu coração o que você precisa fazer, se Ele está testificando no seu coração e manifestando paz, se o sinal de Deus para você é uma ação, haja. É hoje, amado. Toma aí a atitude, haja. Porque às vezes o Senhor já deu direção para uma pessoa, já deu a palavra, a pessoa veio para o culto, a pessoa falou: nossa, essa pregação foi toda para mim, eu entendi. É o tempo da ação, mas a pessoa não toma atitude. Ah, não, mas eu tenho medo, não sei, será? Amado, você tem que entender a resposta de Deus. Nós precisamos desta clareza diante do Senhor. Se o Senhor já está respondendo algo a você, amado, haja. Não espere mais. A resposta de Deus é a paz que excede todo entendimento. É a paz. Paz no Espírito. Não é na carne. E até que isso se manifeste, amado, a cada oração que você for fazendo, Deus vai te dar sinais. Deus vai te dar respostas. E se você for lançar algo hoje nas mãos do Senhor, que se levantou nessa semana, alguma coisa que aconteceu, já vai orando, amado, com esse discernimento espiritual. A oração que você fizer nesta noite, você vai ter uma resposta, em nome de Jesus. Eu termino com 2 Crônicas 20:12. Vamos ler alguns versículos. Ah, nosso Deus, né? Essa passagem aqui, acho que o presbítero já leu, o seu bispo já leu, né? Esses últimos dias aí. Veja como Deus tem falado conosco. Veja como é uma confirmação de Deus, amado. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer. Amado, você está nessa situação? Estava aqui o rei clamando porque ele não sabia o que fazer e não havia força.
Mas diz: porém os nossos olhos estão postos em ti. Amado, ainda que você não saiba o que fazer, tenha os seus olhos postos em Deus. Essa é a resposta. Eu não sei o que fazer, vou fazer de qualquer jeito, seja o que Deus quiser. Não vai ser o que Deus quiser não, vai ser o que você está querendo. Versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor. Presta atenção, amado. Todo Judá estava de pé ali, diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Próximo. E disse, agora presta atenção, o que ele disse, amado? Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Então, o que é que o Senhor diz nesta noite, amados? Vamos ler juntos. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amado, você entende essa palavra? Você recebe essa palavra, amado? Essa situação que você está orando, esta peleja não é sua, é de Deus. E ele diz no versículo 16: amanhã, diga amanhã, descereis contra eles. Então veja, houve uma oração, um clamor diante do Senhor e houve um sinal, houve uma resposta. Ele disse o quê? Amanhã você vai descer lá contra eles. E eis que sobem pela ladeira de Ziz. Ele estava dizendo como é que ia ser. Encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. E aí ele diz no versículo 17: neste encontro, diga neste encontro, diga assim, nessa situação, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados. Não é estátua não, amado. Se ficar parados espera, fica esperando ali, fica esperando firme, fica esperando com convicção, fica esperando na força do Senhor, amado. É isso. Fique esperando e veja o salvamento que o Senhor vos dará, Judá e Jerusalém. É isso que o Senhor tem para nós, amado. E ele diz: não temais, nem vos assusteis. Amanhã saídes. O que quer dizer? Você tem que sair, amado. Presta atenção no verbo aqui, tem que agir. Saia ao encontro, porque o Senhor é convosco. Faça o que Deus está mandando você fazer, amado. Então Josafá, versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra. O que é se prostrou com o rosto em terra? Ação de graças. Eu estou aqui agradecendo, eu estou louvando a Deus, eu estou aqui com alegria, dando graças por aquilo que eu vou receber. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Amado, no meio dos louvores, Deus habita, Deus age, Deus manifesta milagres, Deus cura, Deus transforma. E quando eles estavam prostrados, adorando ao Senhor, eles receberam a orientação do que aconteceria, mas ainda não tinha acontecido. Mas Deus já estava falando. Eles acreditaram neste sinal de Deus. E então, amado, eles oraram e eles entenderam que era a hora de agir. E imediatamente eles começaram a adorar ao Senhor. Por quê? Porque eles criam no poder desta oração. Eles criam no sinal que o Senhor estava dando. Versículo 22 diz: tendo eles começado a cantar e a dar louvores. Olha, amado, o que aconteceu quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a agradecer, dar louvores ao Senhor? Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon
e de Moabe e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados, amados. Quando você estiver diante de uma situação desafiadora, comece a louvar, comece a declarar a vitória, amado. Comece a orar, comece a agradecer, amado, ações de graça em todo o tempo, porque Deus vai desbaratar, amado, qualquer exército, qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer situação, qualquer levante. A peleja não é sua, é de Deus, amado. Então nós vamos orar daqui a pouco e você tem que acreditar na oração que você vai fazer, amado. Você tem que crer que Deus te dará sinais. Deus te dará resposta, amado. Deus te dará direção, Deus te dará livramento. No momento que você estiver orando, nós vamos orar agora, amado. Creia que no momento da sua oração, Deus já vai estar movendo o céu. E Deus já vai estar mudando essa situação. Deus vai te dar insights. Deus vai manifestar sinais aí na sua vida, amado. E a instrução que o Senhor vai te dar nesta noite, acredite, amado. Eu tenho certeza, Deus vai te dar instruções. Deus vai te dar direções. Agarre-se a essa instrução e adore ao Senhor com ações de graças, crendo que Ele já está agindo. Então, amado, espere agindo, orando, até que você veja a resposta do Senhor. E lembre-se, Deus não é um Deus de confusão, que fala, faz isso aí, não, eu errei, vem pra cá, não, peraí, vai pra frente, não, agora você volta. Deus não é Deus de confusão. A gente é que faz isso, amado, porque, eu quero azul, não, agora eu quero amarelo, agora eu quero verde, agora eu quero preto. Nós é que fazemos essa confusão. Se você orar nesta noite, amado, entender o agir de Deus, e Ele te der instruções para aquilo que você precisa fazer, creia, e Ele já está agindo em seu favor. Amém? Que assim seja, porque assim disse o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias a Deus.